Dando continuidade ao nosso estudo, né, nosso aumento de conhecimento na área de luminotécnica, vamos definir agora o que é o conceito de uma boa iluminação. Basicamente, o que a gente considera uma boa iluminação é uma iluminação que propicia a visualização do ambiente, permitindo que as pessoas vejam, se movam com segurança e desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, precisa e segura, lembra da NR17? Sem causar fatiga visual ou desconforto, né? Sem cansaço na vista e sem você ficar com sensação de desconforto. Ela pode ser natural, artificial ou a combinação das duas quando necessário, né? Requer igual atenção para a quantidade e qualidade da iluminação, não só a quantidade, né? Mas como vimos, as características que envolvem a qualidade. Embora seja necessária a provisão de uma iluminância suficiente em uma tarefa, em muitos exemplos, a visibilidade depende da maneira pela qual a luz é fornecida, tá? A maneira como estão posicionadas as lâmpadas, né? Das características da cor, da fonte de luz e superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema. Essa questão do nível de ofuscamento, a norma nova fala bastante disso, tá? E aí, com relação à NR17, qual que é o conceito que ela traz, né? Quanto às condições ambientais de trabalho, a norma cita, né, o ponto 17.5.3 da NR17. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza de atividade. O que vem ser a natureza de atividade? O que vai ser executado. E a norma deixa bem claro isso aqui. Para cada natureza de atividade, nós temos uma exigência diferente de lux, de luminância, para aquele local, tá joia? Aqui, quais são os critérios, né, para um projeto, que é o que a gente vai trabalhar. Então, quais são os requisitos para a tarefa visual, né? Como vai ser essa tarefa, a segurança, os aspectos psicofisiológicos, né, assim como conforto visual e bem-estar, isso é muito importante, né? Economia, tem a ver com finanças, né, dinheiro, a experiência prática do projetista também faz muita diferença dentro desses pontos importantes do projeto, tá? A 5413, como nós já vimos, é o quê? Uma norma que estabelece os valores de iluminância médias, né? Mínimas, entendam, o valor mínimo. O que a norma fala é o mínimo. Então, quando alguém for fazer um teste relativo à norma, ele vai ter que medir todos os pontos do local, dos pontos de trabalho, e tem que dar acima do valor mínimo que a norma informa. Né, em serviço para iluminação artificial e interiores, onde se realizarem atividades de comércio, indústria, ensino, olha que interessante, esporte, entre outras. Tá? Aqui é uma tabela, tá, que gerou toda a norma 5413 em cima dessa tabela. E nós vamos trabalhar bastante em cima dessa tabela, é o nosso último conceito que nós vamos absorver na aula de hoje, tá? Aqui nós temos 3 fatores determinantes para a iluminância. Eu gosto muito da 5413 porque ela trata desses 3 fatores e esses 3 fatores são esclarecedores. Por exemplo, a idade, com a idade a pessoa, vamos dizer, muda a maneira como ela enxerga, necessariamente. Gente, meu pai já me falou, Rodrigo, você não usa óculos, graças a Deus, mas você não usa até os 50 anos, filho. 50 anos todo mundo acaba usando óculos de descanso, não tem como fugir. Porque com a idade a nossa visão muda. É a famosa vista cansada, né? Então pode ver que está bem aqui perto dos 50 mesmo, então meu pai tem razão. Velocidade e precisão, então a atividade que você vai fazer tem velocidade, tem precisão? Isso é essencial, né? Isso tem a ver com a execução e com a segurança. E a refletância do fundo. Percebam, né? O fundo faz toda a diferença, porque se ele refletir pouco, né, nós vamos ter que ter mais geração de luminância. Se ele refletir muito, você pode trabalhar com o quê? Aproveitar essa reflexão para o seu projeto, tá? E aqui a gente tem um procedimento. Qual que é o procedimento? Primeiro, analisar cada característica para determinar o seu peso. Ó. O peso está aqui. Então, a idade, se a idade é inferior a 40 anos, todas as pessoas envolvidas têm menos de 40, então é menos 1 o peso desse primeiro item. Se está entre 40 e 55, peso 0. Se é superior a 55 anos, peso mais 1. A mesma coisa vale para a velocidade, importância, a velocidade e a refletância do fundo. Então, primeiro você vê cada uma das características e vê o peso.
Depois você soma o peso dessa linha com o peso dessa linha com o peso dessa linha. E o terceiro, com esses pesos, você vai conseguir definir na norma, tá? Na norma, qual limite você vai usar, qual limite você trabalhar, tá? Se o valor total for menos 2 ou menos 3, você vai trabalhar com limite inferior, porque deu menos 2, menos 3 inferior. Se foi mais 2 ou mais 3, é o limite superior. Se a luminância ficou no meio, o que é meio? Menos 1, 0 e mais 1, tá? Aí você vai ficar com a iluminância média. Professor, o que isso significa? Vamos à norma, para vocês saberem da norma. Tá aqui a norma, tá? 5413, tá bom? E aqui você tem os vários valores indicados pela norma. Então, por exemplo, para escritórios, nossa, bateu bem no que a gente vai colocar de exemplo, na verdade, uma prova. Então, você tem um escritório de desenho, engenharia mecânica e arquitetura. Se você veio aqui, fez os seus cálculos e caiu no limite inferior, se deu menos 2 ou menos 3, o limite inferior é o quê? 750 lux. Tá? O projeto vai ter que trabalhar em cima desse valor, mínimo de 750 lux. Se você veio, calculou e caiu mais 2 ou mais 3, é o quê? Limite superior. Aí de 750 foi para quanto? 1.500 lux. Gente, 1.500 lux é coisa pra caramba. Tá? E se ficou no meio, né? A soma dessas três linhas ficou entre menos 1, 0 e mais 1, você vai trabalhar com o valor de referência de 1.000 lux. Tá? Vamos trabalhar com exemplo? Para fechar com chave de ouro, naquele mesmo documento. Tá? Então, se você está aqui, ó, sala de leitura de uma biblioteca. Então, anotem aí que é a sala de leitura de uma biblioteca. Tá? A sala de leitura de uma biblioteca para uma faixa de idade, então põe aqui a faixa de idade de 10 a 50 anos. 10 a 50 anos, olhando aqui, ó, você vai até onde? Inferior a 40. Não é. 10 a 50 anos, então bate aqui. Então peso aqui, ó, peso 0. Depois, mesas com refletância de 80%. 80%, ó, superior a 70. Então aqui, ó, peso menos 1. Velocidade e precisão sem relevância. Então tem aqui velocidade e precisão. Né? Numa biblioteca isso não tem relevância. Então aqui, ó, sem importância. Menos 1. Quanto que deu a soma dos três pesos? A soma vai dar 0, menos 1. Menos 1, menos 1 com menos 1, menos 2. 0, menos 1, menos 1. Vai ser igual menos 2. Menos 2 é o valor que? Olha lá, inferior. Agora vamos lá para a norma. Norma. Deixa eu só acertar a tela aqui. Norma, tá? Aí eu quero o quê? Uma biblioteca. Então eu venho aqui, Ctrl F, biblioteca. Digito biblioteca, tá aqui, ó, biblioteca, tá? Tá, considera aqui a biblioteca, por enquanto. Eu acho que tem duas bibliotecas, tem. Biblioteca, desculpa, então é esse aqui, ó, 5.3.5, bibliotecas, tá? Ambiente só de biblioteca. Então, para um ambiente de biblioteca, na sala de leitura, então aqui, ó, sala de leitura. Qual dos três valores eu vou usar para o meu projeto? Deu menos 2, então é o quê? Limite inferior. Se tivesse dado 0, limite central. Se tivesse dado mais 2 ou mais 3, limite superior, 750. Tá? Então aqui, com esse exemplo, nós fechamos, tá, o conceito, todo o conceito da aula 3. O exercício, reforçando o exercício para vocês entregarem, tá? Na aula de hoje, é esse exercício, tá? Aqui, ó, aula 3. Exemplos luminotécnica. Vocês vão precisar fazer todos esses exemplos aqui, que são exemplos bem simples, e entregar resolvido, justificando a sua resposta, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, mandem no fórum. Vamos interagir, pessoal. Não percam a oportunidade, tá joia? Bons estudos e vamos pegar firme aí, porque essa matéria é muito legal. Vamos para cima com instalações elétricas, terceiro de civil. Até mais!